Oi, gente, vamos entrando, vamos chegando aqui na live. Hoje a gente vai falar sobre cirurgia. Quando que a cirurgia é necessária na endometriose? Vou com um convidado especial, o Dr. Corivaldi Castro, que é especialista em endometriose, em reprodução humana e em cirurgia também. O Dr. Corivaldi já entrou. Aguardar um pouquinho vocês entrando também. Já convida todas as suas amigas aqui, ó. Manda esse aviãozinho. Esse tema é muito importante sobre cirurgia. Vocês sempre ficam na dúvida. Será que eu tenho que fazer cirurgia para endometriose? Será que é uma opção? Será que eu posso ficar sem fazer? Então, lógico, né, que aqui a gente vai dar uma extrapolada no tema. Mas, assim, no final das contas, você precisa de um médico que te avalie. Né? Não dá para tirar o que você vê aqui da live também como caminho para você. A gente está te fornecendo conhecimento e a partir disso aqui você pode talvez discutir com o seu médico, ver uma opção, entendeu? Cada caso é um caso e a avaliação dos exames, a clínica, né? A sintomatologia, até entender quais são os seus objetivos é muito importante para determinar aí o seu destino, tá bom? Deixa eu convidar aqui o doutor Corival. Quem já fez cirurgia? Coloca aqui no chat. Oi, doutor. Olá, boa noite, Boa noite, tudo tudo bom? bem? Tô ótimo. Espero que você e todos que estejam assistindo estejam bem também. Amém. Doutor Corival, se apresenta um pouco aqui para essa mulherada que está assistindo essa live. Muita gente ainda não te conhece. Fala um pouquinho sobre você, seu trabalho. Ah, sim, eu sou ginecologista obstetra e especialista em reprodução humana e estudioso de endometriose. Eu sou supervisor da residência médica de cirurgia laparoscópica do Hospital Geral de Goiânia. E sou membro de várias sociedades, Sociedade Brasileira de Endometriose, Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, de Reprodução Assistida, Sociedade Mundial de Endometriose, enfim. Minha vida é essa, é reprodução, ajudar as mulheres a engravidar e cuidar das mulheres que sofrem de endometriose. Um currículo extenso, né, doutor Corival? De peso esse currículo aí. Quero te agradecer, viu, Isso. já por ter aceitado o convite. É super importante ter você. A gente já compartilha de vários pacientes, né, doutor Corival, da mesma cidade que a minha, a gente aqui de Goiânia. Né? Sei que tem muitas pessoas Isso. de fora. E foi até ele que também me diagnosticou com endometriose, né? Foi quem eu procurei e a gente investigou a fundo aí. Então, o meu diagnóstico veio através do doutor Corival. Então, vamos Muito começar aqui bem. a live, né? Já temos bastante gente, ainda está chegando mais. Tô vendo aqui que várias pessoas já falou que já fez cirurgia, algumas não, tem dúvidas. A gente vai tentar tirar todas, tá? Vocês podem mandar nesse balãozinho aqui embaixo, se der tempo, porque eu também tenho um roteiro aqui. Eu fui pegando, né, as perguntas principais que me chegam para falar aqui com o Dr. Corival e se der tempo eu puxo o balãozinho, tá, gente? Então, vão mandando aí as dúvidas de vocês. Doutor, para Ok. começar, né, antes da gente entrar na cirurgia, o que é videolaparoscopia? Porque às vezes as mulheres ficam muito confusas. Fala um pouquinho sobre a vídeo. Excelente para começar. Sim, a cirurgia que todo mundo conhece, a cirurgia convencional, nós chamamos de laparotomia, que é simplesmente fazer um corte no abdômen, abrir e fazer a cirurgia que for necessária. A cirurgia laparoscópica é uma cirurgia que nós utilizamos de instrumentos para evitar de abrir o abdômen. Então, nós usamos uma câmera que é introduzida pelo umbigo e outras pinças operatórias que são introduzidas através de pequenas perfurações no abdômen, de 5 milímetros a 10 milímetros. E a gente consegue fazer absolutamente tudo que é necessário em termos de cirurgia ginecológica por via laparoscópica.
Então, a via moderna, a via que tem menos chance de ter infecção, hemorragia, complicação, é a via laparoscópica, além dela permitir que a gente opere com instrumentos extremamente delicados. A nossa tesoura tem menos de 1 centímetro, então permite que nós façamos uma cirurgia muito delicada, sem estar introduzindo a mão dentro da cavidade, né, com uma tesoura grande que pode fazer grandes cortes, às vezes, em situações indesejadas. Então, a laparoscopia permite tudo isso. E a gente opera vendo num telão de 32 polegadas, que permite que a gente veja os órgãos com uma amplitude, com alta resolução, se tornando, então, muito melhor do que uma cirurgia de barriga aberta, com o olho nu e as mãos com instrumentos grosseiros. Certo. E então, esse é o exame também, né? O exame mais completo pela vídeo e às vezes, muitas vezes, já acaba optando por fazer alguma intervenção. Seria isso também, né? Perfeito. A laparoscopia, durante muitos anos, ela foi indicada como um exame para diagnosticar endometriose. E isso foi há muito tempo atrás, porque hoje nós temos condição de diagnosticar com bastante acerto a endometriose sem necessidade de fazer uma laparoscopia. Então, quando é indicada a laparoscopia, é para fazer a cirurgia corretiva, resolutiva da endometriose e de qualquer outra doença ginecológica também se faz pela laparoscopia. Então, ela deixou de ser um exame, né, para ser uma cirurgia mesmo resolutiva, de fato. Entendi, certo, doutor. E assim, muito se fala, né? A gente vai pesquisando sempre. Eu gosto sempre de pesquisar quando eu vou fazer uma live. E eu dou uma olhada em blogs, em sites, vejo o que as pacientes realmente estão falando para entender assim, a linguagem delas e tudo. E muito se fala por cirurgia de excisão. O que é essa excisão? É um tipo de cirurgia diferente? O que seria? Imagina assim, que a endometriose é uma doença que fica espalhada superficialmente nos órgãos pélvicos. Como se no período menstrual chovesse sangue menstrual na pelve e esse sangue se implanta, então ele fica ali superficial. Então, esse termo de excisão é uma abordagem mais moderna, vamos dizer assim, entre aspas, porque antes o cirurgião ele via a endometriose e ele simplesmente fazia uma cauterização desses focos superficiais. Só que esse procedimento é um procedimento de pouca eficiência e permitindo, então, a recidiva, a volta da doença. Então, quando nós temos a endometriose superficial, nós temos que excisar, que é retirar a lesão. Então, a gente tem que fazer uma incisão, retirar aquela lesão, né? Então, a excisão é a retirada da lesão. É diferente de simplesmente cauterizar ou queimar aquela lesão superficial, que a doença vai continuar lá. Entendi. Então, é a retirada de parte. Assim, uma curiosidade. Já aconteceu, já às vezes, uma paciente tem um exame legal e aí, na hora que, assim, ela foi para a cirurgia, ela ia fazer cirurgia, e aí quando realmente ela foi ali, se abriu, né? O negócio estava bem pior do que o esperado. Já aconteceu essas situações? No momento da cirurgia, meu Deus do céu. A cirurgia, eles costumam dizer assim, é a cirurgia do ixi. Quando o cirurgião abre a barriga e fala assim, ixi, tá tudo pregado, tudo tomado, tudo aderido. Então, quando o cirurgião faz ixi, é porque aconteceu uma coisa que ele não esperava. E essa é a história mais comum da endometriose, ainda hoje, infelizmente. Por quê? Sem o diagnóstico preciso, o cirurgião
de rotina, ele entra despreparado para a cirurgia, sem o conhecimento da doença prático, né, sem experiência, ele entra despreparado e toma um susto. Aí ele faz aquele ish, que é o susto que ele toma quando ele encontra uma pelve congelada por aderências. Então, nós, hoje, com a experiência que nós temos em cirurgia de endometriose, a gente sabe que a doença pode acontecer de forma assim, extensa, sem que nenhum exame apareça, indique. Então, a gente sempre tem que pressupor que a endometriose pode provocar bastante aderências e a gente tem que entrar preparado para isso. E quando eu falo de aderência e dessa superficial, eu estou falando da endometriose superficial, que é um tipo de endometriose e que não aparece exame nenhum. O que nós vemos é a endometriose profunda. O que é endometriose profunda? É a endometriose que forma nódulos que se aprofundam para dentro dos órgãos pélvicos, pode ser no intestino, no ovário, no próprio útero, na bexiga, enfim, em qualquer região da pelve pode haver uma infiltração e penetração da endometriose, por isso ela aprofunda, forma nódulos. Então, a endometriose profunda é que tem sido avançado muito no diagnóstico e tem algumas poucas pessoas ainda, radiologistas e ultrassonografistas, que estão estudando para poder melhorar o diagnóstico da endometriose. Infelizmente, ainda muitas pacientes fazem exame de ultrassom, de rotina e mesmo de ressonância, e que não veem essas lesões. Aí o IST fica maior ainda, o susto é maior ainda, porque além de ter as lesões superficiais, tem as profundas, que é difícil de enxergar, mesmo com a barriga aberta ou mesmo por laparoscopia. Então, a gente precisa de um bom exame que diga aonde estão as lesões profundas, para que eu vá lá e procure essas lesões, porque elas não estão aparecendo na superfície, elas estão aprofundadas. E aí, com um bom exame, ele vai me dizer aonde está essa lesão para que eu possa retirar essas lesões. E é muito importante o avaliador, né, o radiologista, ser a mesma pessoa sempre, né? Eu falo assim, porque cada um tem a sensibilidade do profissional, né? Assim, todos são capacitados, mas eu imagino que seja como fazer, às vezes, uma avaliação física, né? Às vezes eu vou fazendo consultório, eu sempre falo para o paciente, às vezes traz a avaliação de outro nutricionista, eu falo, olha, mas não dá muito parâmetro, porque às vezes a medida pode ser um pouquinho diferente, o jeito de olhar, porque tem essa individualidade do olhar, né? Então, eu acho que quando você faz com o mesmo profissional, o mesmo radiologista, o exame fica mais fidedigno, né? Posso dizer assim? Também acontece? Perfeito, perfeito. Eu tenho na minha equipe, a equipe de pessoas para cuidar das pacientes de endometriose é uma equipe multidisciplinar. Então, nós precisamos dos radiologistas e ultrassonografistas, precisamos de cirurgiões do aparelho digestivo, de urologista, de nutricionista, de psicólogo, de fisioterapeuta. Ou seja, é uma doença que exige um cuidado multidisciplinar das pacientes. Então, vamos dizer que na minha equipe eu tenho 2 radiologistas muito estudiosos de endometriose, que eu confio bastante, e um ultrassonografista também, que é excelente. Então, eu só mando exames para eles, nós interagimos, nós conversamos, nós trocamos ideia, discutimos os casos, que nem tudo é fácil, tá ali para ser visto. Então, essa equipe é fundamental, inclusive para que a gente tenha, vai adquirindo experiência. Né? Eu troco a informação que o radiologista me traz, depois eu devolvo para ele falando, olha, de fato o que eu encontrei na cirurgia foi o que você descreveu ou não. Então, por melhor que seja o diagnóstico de imagem, né? Você já teve live de imagem, não teve? De diagnóstico?
Então, por melhor que seja o diagnóstico, nós temos que entrar na cirurgia preparados para encontrar muito mais do que apareceu no exame. Então, o exame ele vai direcionar a cirurgia, mas a gente tem que entrar preparado, porque se precisar fazer uma intervenção no intestino, o cirurgião do aparelho digestivo já está ali comigo. Se eu preciso de fazer uma cirurgia mais complexa de via urinária, eu já deixo um urologista de sobreaviso, que é especialista também em laparoscopia. Então, a gente não precisa, em nenhum caso extremo, a gente não chega a abrir a barriga da paciente, vamos dizer assim, porque não conseguiu fazer a cirurgia por laparoscopia. E é importante, né, assim, isso de ter essa equipe de profissionais e principalmente de diferentes especialidades na cirurgia, até porque a cirurgia de endometriose é uma cirurgia longa, né? Geralmente, assim, uma média, dura em torno de quanto tempo uma cirurgia de endometriose? Uma média de 4 horas. A média de 4 horas. E também é uma cirurgia que eu sempre falo, as pacientes me perguntam assim, quanto tempo vai durar? Eu falo assim, olha, a cirurgia tem hora para começar, não tem hora para acabar, a gente não tem pressa. Quem me conhece sabe que eu tenho a maior paciência do mundo, eu não fico afobado na cirurgia. Então, o segredo da cirurgia é assim, vamos devagar para terminar mais rápido. É melhor do que ir correndo e acontecer imprevistos, complicações, que acaba, né, demorando a cirurgia. Então, eu brinco também com as pacientes, eu falo, olha, não marque outro compromisso para o dia da cirurgia. Ela é longa mesmo. E, assim, às vezes acontece alguma curiosidade agora. Assim, quando tem mais médicos na intervenção, por exemplo, às vezes enquanto um está em uma região, se for uma cirurgia que está muito complicada, geralmente é ao mesmo tempo, um em uma região e o outro na outra, é junto. Não, é sempre junto. O que acontece digamos assim, no meu caso, o cirurgião pélvico de endometriose é sempre o ginecologista. Uhum. E o cirurgião do aparelho digestivo, quando a gente forma uma equipe, a gente está sempre junto. Mesmo que não tenha uma intervenção no intestino, porque a gente está formando um conjunto. Então, eu estou operando, ele está me auxiliando. Se ele vai fazer a parte intervenção intestinal, eu viro auxiliar do cirurgião intestinal. Então, é uma interação, assim, 100% de interação. Quando há necessidade do comparecimento do urologista, então vai sair o cirurgião do aparelho digestivo e entra eu com o urologista. Terminou a parte dele. Então, assim, é como se fosse um time. Entra um, sai o outro, mas esse time, o jogador que nunca sai é o ginecologista, que cabe a nós, né, a determinarmos a direção da cirurgia, o que é necessário. Entendi, doutor. E assim, foi surgindo aqui algumas perguntas, tem a ver, eu vou puxando aqui. O pessoal está preocupado. 4 horas de cirurgia, a vida está em risco, é uma cirurgia de. Na verdade, toda cirurgia acaba sendo, né, gente? Você entrou ali para o ser cirúrgico, assim, é um risco. Mas, de modo geral, é um risco alto, é um risco baixo, um risco de vida? Não, essa pergunta é excelente, excelente para esclarecer para as pessoas. Por exemplo, tem cirurgias de risco, cirurgia cardiológica. Às vezes o médico fala, olha, ele tem 50% de chance de morrer na cirurgia. Todo mundo já ouviu uma história assim. Fulano vai fazer uma cirurgia que ele pode morrer na sala. Isso não acontece com a cirurgia da endometriose, de forma alguma. Então é uma cirurgia que nós médicos dizemos assim, que uma cirurgia de risco é quando ela tem uma maior probabilidade de ter complicações indesejadas durante o ato. Mas como que o que o médico considera uma cirurgia de maior risco? Então, primeiro, não tem risco de morrer.
Falando de riscos de complicações, por exemplo, uma cirurgia de baixo risco, vamos dizer lá uma cirurgia de amígdalas, é uma cirurgia de baixo risco. As margens de complicações são assim, uma para cada 10.000 cirurgias pode acontecer uma complicação. Agora, uma cirurgia considerada de risco maior, é quando as complicações são na casa dos porcento. 1%, 2%, 3%. Então, para quem não é leigo, ele pensa assim, olha, 1% de complicação, 2% é uma taxa muito baixa. Mas para nós médicos, a gente considera que é uma taxa elevada. Para cada 100 pacientes, a gente vai ter uma, duas ou três que vai acontecer alguma coisa indesejada. Então é diferente da cirurgia de verdadeiro baixo risco. Às vezes o médico faz 2.000, ou passa a vida inteira dele fazendo a cirurgia e não tem nenhuma complicação importante. E a paciente chega aí para UTI no pós-cirúrgico, assim, é uma rotina ou não? Não é uma rotina, é uma exceção. Então, mas a gente não pode fazer a cirurgia num hospital que não tenha uma UTI adulto. Então, por exemplo, uma maternidade não é o local ideal para se realizar uma cirurgia de endometriose profunda. Tem que ser um hospital geral, que permite tanto cirurgia intestinal, cirurgia urológica, que tem recurso, suporte de UTI, para que essa paciente tenha toda a proteção necessária. A possibilidade do paciente ir para uma UTI chega a ser assim, menos de 1%, mas o que a gente não pode é ser esse 1% ou 0,5%. Necessitar, tem que estar no hospital que já tem a UTI, sim. Tem que ter UTI no hospital, reserva de sangue, uma série de precauções para que qualquer necessidade já esteja tudo ali à mão. Nossa, isso é muito importante, é uma informação assim para averiguar, né, que são detalhes que às vezes fazem toda a diferença, que justamente parece que quando não tem, né, a gente já viu quantas cirurgias estéticas, às vezes tendo um final trágico por, às vezes, uma falta, partos também, né, às vezes, então isso é algo sempre da gente ter isso em mente, pesquisar, né, se a equipe, se o hospital que vai fazer a cirurgia tem tudo isso aqui que o Dr. Corival falou, é um dado muito importante. E, doutor Corival, Correto. assim, ainda falando da parte lá do comecinho que a gente falou bastante, né? Sobre a questão por exemplo, da cauterização ou da parte da retirada, né? Ali, excisão. O que tem algo que é melhor, assim, fazer cauterização resolve, não resolve, piora? Qual que é a sua opinião sobre essa questão da cauterização? Olha, eu vou dizer para você que quase nunca eu faço cauterização. Sempre eu procuro fazer a excisão, por mais leve que seja o implante endometriótico, tem como eu retirar o implante completamente, sem necessidade de cauterizar. Se é uma região mais extensa, esses implantes, eles ficam sobre uma lâmina que chama-se peritônio. O peritônio recobre todas as vísceras abdominais. Então, sempre o implante está sobre uma superfície peritoneal. E aí eu retiro o peritônio que contém o implante, mesmo que ele seja ali levemente superficial. A cauterização é uma exceção. Às vezes é uma coisa muito pequena, pontual, então a gente vai lá e cauteriza, sim. Mas isso é a exceção, não é a regra. Entendi. É porque ainda é muito comum, às vezes eu pego muita paciente de outros estados e às vezes a maioria fez só a cauterização assim antes de uma cirurgia. Então é uma dúvida que eu sempre tive, né? Assim,
enfim, porque sempre aparece demais, né? Às vezes a paciente nunca fez a cirurgia, mas cauterização e atrás de cauterização e às vezes carregam uma dor maior, uma sintomatologia. Isso. E Isso, assim, isso que você está falando é extremamente importante, porque você vê histórias, as próprias pacientes me contam que elas interagem na internet. Então, as pacientes, a endometriose é uma doença famosa, porque elas falam, doutor, eu já operei uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, seis vezes. O recorde no meu consultório é uma paciente que operou 12 vezes de endometriose. às Então a vezes, gente pensa assim, como que pode, né, acontecer uma coisa dessa? É justamente a abordagem, o tipo de abordagem que não permite a retirada completa da doença. Então faz uma cirurgia, faz só essa cauterização superficial, então as lesões profundas continuam lá e o paciente continua a sofrer depois. Aí ela faz a segunda cirurgia de novo, às vezes com o mesmo profissional que vai fazer o mesmo procedimento de novo. Então faz uma vez, volta a doença. E às vezes eu digo, não é que a doença voltou, é que a doença nunca saiu de lá. Quando ele faz uma cirurgia incompleta, vamos dizer que ele retira 20%, 30%, mas os outros 70% vai continuar lá. Então, o paciente vai continuar com problema. E isso a gente vê no dia a dia. Eu tenho levantamento das minhas pacientes, nós temos uma porcentagem alta de pacientes que me procuram já para fazer a segunda, terceira, quarta cirurgia, porque nas cirurgias anteriores não resolveu. E o importante é a gente fazer uma cirurgia e resolver para sempre, né, fazer a primeira cirurgia já da forma adequada, com o profissional preparado, com a equipe preparada, para que a paciente não necessite de ter que ser reoperada. Quando a cirurgia. Agora, uma coisa é importante. Quando a cirurgia é bem feita, a gente tem em torno de 15% de recidiva. Ou seja, quando a gente faz a cirurgia, a gente retira todos os focos. Vamos dizer que retirou 100% dos focos. O paciente ficou sem nada. Ao longo dos anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, podem reaparecer novos focos onde antes não existiam. Então, esses novos focos são a verdadeira recidiva da doença. É diferente de você fazer uma cirurgia incompleta, em que já ficou foi retirado só uma parte, mas terminou a cirurgia, o paciente continua com muitos focos e vai continuar com o problema. Então, a cirurgia, a endometriose não tem cura, mas a cirurgia, ou mesmo outros tratamentos, se o paciente fica bem, fica sem os focos e a doença nunca mais volta, a gente diz que ela está curada. Ela só não pode entender que a cirurgia, que ninguém pode propor a cura da endometriose, mas se a pessoa ficar bem, seja com medicamento, seja com uma dieta bem feita, ela vai ficar bem, né? E vai considerar que ela foi curada. E a endometriose é uma doença misteriosa, porque às vezes ela tem esse comportamento de simplesmente desaparecer. Às vezes, depois de 2, 3 partos, a paciente para de ter queixa da endometriose, ela regride e desaparece. Então, é uma doença enigmática, misteriosa, sempre tem as exceções. A gente fala assim, que tem as regras, mas muitas vezes tem as exceções. Isso é super importante, né? O que a gente chama da remissão, né? Assim, o estado de saúde, na verdade, em saúde, né? A gente não pode afirmar nada, né? Assim, se eu fizer isso, eu vou ficar curada. É muito particular, né? Muito individual de cada um. Às vezes,
as pacientes me questionam muito, mas se eu fizer, a dieta vai resolver? Será que eu vou precisar fazer cirurgia? A gente não sabe, né? Assim, dentro da área da saúde da vida, tudo é tentativa, erro e acerto. Algumas conseguem se livrar, conseguem, outras não, né? Outras realmente têm que partir para a cirurgia. Mas é importante tentar procurar, né? A sua jornada. E às vezes eu vejo muito assim, as pessoas querem a resposta, só que as respostas que muitas vezes a gente não tem, né? Que é só acontecendo a vida e depende muito da paciente Isso. do pós-cirúrgico também, né, doutor? Até para essa recidiva talvez seja influenciada pelo estilo de vida dela pós-cirúrgico. Sim, com certeza. Veja bem, quando a cirurgia, ela é o último recurso, né? A maioria das pacientes melhora muito com uma vida saudável, com uma alimentação. Nós médicos temos aprendido muito com as nutricionistas os grandes benefícios de uma dieta anti-inflamatória, né, voltada. Isso é uma coisa que tem se desenvolvido muito. Então, a gente tem conseguido cuidar de muitas mulheres simplesmente com uma dieta saudável, uma dieta, digamos assim, elaborada, né, anti-inflamatória, com hábitos de vida saudáveis, com um apoio psicológico grande. Então, todas essas medidas são capazes de permitir que a mulher tenha uma ótima qualidade de vida, ela vai ficar bem, não vai precisar de uma cirurgia e, enfim, vai resolver o problema sem precisar de chegar ao ponto da cirurgia. Mas o que é importante é que ela seja avaliada pelo médico que conduz o caso para ver se não tem se essa doença não está causando nenhuma lesão mais grave que possa colocar a vida dessa paciente em risco. Então, por exemplo, a paciente pode ter uma obstrução das vias urinárias e ela perdeu o rim, às vezes assintomaticamente. Então, a primeira avaliação é feita pelo especialista. Nós vamos pedir os exames, vamos fazer o mapeamento da endometriose. A partir daí, a gente diz que essa endometriose não necessita ser, a princípio, de cirurgia. Ela pode partir para tratamento tanto hormonal, de bloqueio hormonal, quanto as outras terapias, a dieta, mais uma vez eu repito, que é muito importante. E isso permite com que ela tenha qualidade de vida e consiga seus objetivos. É importante também que o médico avalie, por exemplo, se essa endometriose causa infertilidade. Ele tem que fazer uma avaliação completa da fertilidade do casal, às vezes o casal fica perdendo tempo, entre aspas, fazendo terapias auxiliares, sem que, de fato, ele tenha feito uma pesquisa da fertilidade. Às vezes a mulher tem endometriose e o homem tem um fator masculino importante. Então não adianta ela ficar boa da endometriose, que ela não vai engravidar porque o marido tem problema. E às vezes não adianta ela ficar boa da endometriose se ela tem outros fatores, uma anovolia crônica, por exemplo, também ela não vai conseguir engravidar. Então essa avaliação geral sempre vai ser conduzida pelo médico profissional, especialista tanto em reprodução quanto experiente em endometriose, para que aí sim ele fale, olha, você tem tais opções. Você tem a opção de fazer cirurgia, aliás, você pode não necessitar da cirurgia agora, então você tem a opção de fazer o tratamento clínico, a dieta, modificar seus hábitos e dar opções ao paciente. Então, quanto mais experiência o profissional tem, mais estudo ele tem, a gente tem condição de dar mais opções de tratamento. Se o profissional ele é limitado,
Então ele só vai oferecer, não, eu só vou passar remédio. Não, vou operar todo mundo. Não, eu só vou fazer, eu vou mandar todo mundo para o especialista em dor. Eu vou mandar todo mundo para o nutricionista, ou seja, sem oferecer mais nada. Às vezes o paciente, a necessidade do paciente não está sendo atendida. Né? Às vezes a paciente precisa engravidar rápido, porque a reserva ovariana dela já está no final. E quem avalia a reserva ovariana, que é a capacidade do ovário produzir óvulos, é o especialista, né, o médico. Então, às vezes a paciente está com a reserva ovariana baixa, no fim, ela teria que fazer rapidamente um tratamento para poder engravidar logo, e ela pode se perder nas terapias acessórias, achando que ficou bem. Sendo que, às vezes, isso pode estar levando ela a perder um tempo. Então, cabe a nós, médicos, estudarmos e oferecermos todas as opções. E como eu disse, essas terapias, principalmente a nutricional e a psicológica, são muito importantes. Tem profissionais que às vezes não acreditam nelas ou não estudam sobre elas e acabam não oferecendo uma arma, uma ferramenta extremamente importante para cuidar das pacientes com endometriose. Sim, e você também falou uma coisa muito importante, né? Essa questão de às vezes, quando é oferecido recursos limitados, né, para paciente, às vezes a primeira opção, não, você tem endometriose, vamos marcar sua cirurgia, já de cara, né? Às vezes assim, tirando, vamos supor que não seja uma cirurgia de emergência, né? Que não seja nada que coloque em risco. E a primeira alternativa, vamos agora, uma paciente às vezes com 25 anos, vamos lá, você está com endometrioma, você precisa tirar seu ovário, né? Essa paciente que ainda não é mãe. Então, a gente ainda tem muito essas coisas, e o que eu vejo que é um problema, que as pacientes começam a enxergar um médico como um adversário. Então, assim, infelizmente, precisa disso, né, de ter mais conhecimento e, assim, das pacientes também procurarem outros profissionais se ela não se encaixou, né? Eu falo assim, gente, ninguém gosta da mesma pessoa, né? Senão todo mundo se casaria com a mesma. Os profissionais também são assim, tem paciente que me adora, tem paciente que não gosta de mim, tá tudo certo, né? Nem Jesus Cristo agrada a todos. Então, por que eu vou querer ser Jesus, né? Então, assim, se você não está se identificando com o seu médico, é importante que você procure um que você se identifique, porque ele é o seu melhor amigo com a endometriose. Você vai casar com o médico pro resto da vida, né? Assim, tá avaliando, tá vendo. Então, às vezes eu vejo que cria muito essa... mas médico só fez isso, aquilo, e é uma coisa que às vezes se perde pela falta de sensibilidade que às vezes elas encontram em consultório, né? Ou aquele destino, minha filha é isso, e sua vida tá no fim, né? Endometriose, a falta de, às vezes, de um acolhimento, né? Que eu sei que, graças a Deus, não falta com você, né? Que é um profissional muito humano. E isso causa um problema porque a portadora começa a repelir o médico e também a opinião médica, né? Então, assim, como você vai fazer um tratamento em alguém que você não confia? Assim, só fazendo uma observação mesmo para você que se identifica, que talvez não teve o atendimento que você esperava, que, né, não tá tendo soluções para você ainda, procurar mais, pesquisar, né? Nenhum profissional é igual ao outro. Nós, de modo geral, a gente é individualizado, cada um vai ter um olhar. Talvez alguém enxergue um ponto cego que o outro não observou em uma forma terapêutica. É sempre importante procurar onde você se encaixa, né? Ter sua rede de apoio ali. Perfeito. Você vê, esse trabalho que nós estamos fazendo, né, que você faz incansavelmente, eu procuro também, dentro das limitações, é informar. Né? A informação é uma informação saudável, é a melhor arma que a gente tem para qualquer doença, vamos dizer assim. Então, se o paciente ele está informado, ele está ouvindo a gente falar aqui, olha, são vários tratamentos, a cirurgia pode ser uma necessidade, o tratamento clínico pode ser uma necessidade, um tratamento de reprodução pode ser necessidade,
uma abordagem alimentar é bom para todo mundo, essa não tem contraindicação nenhuma. Um cuidado psicológico, às vezes uma acupuntura para uma dor crônica que resolve a dor sem precisar fazer uma cirurgia. Então, o paciente tem que entender que existe todas essas opções e ele vai identificar, por exemplo, se ele não está tendo opção, vem alguém aqui me dá boa noite. Boa noite. Então, dá beijo, papai. Então tá, já ganhei meu boa noite aqui. Ninguém pode dormir aqui em casa sem dar boa noite. Tá certo. Então, eu estava falando, o paciente com essa informação, ele vai ver assim, mas eu fui nessa, vamos dizer assim, para não falar do médico. Eu fui numa nutricionista, ela falou que não sabe quais são os alimentos para endometriose. Às vezes ela nem vai saber que existe um alimento, uma dieta direcionada para melhorar a endometriose. E da mesma forma o médico, às vezes ele não tem o conhecimento para dar opções. Isso é muito importante, porque a endometriose ela causa dor e infertilidade. E a gente vê muito, como eu trabalho tanto com a fertilidade na área da reprodução, quanto com a endometriose na parte de tratamento médico, né, que é medicamento e cirurgia, eu vejo pacientes que não tiveram a opção de escolher se ela quer direcionar o tratamento dela para engravidar antes de fazer uma cirurgia, ou de congelar seus óvulos antes de fazer uma cirurgia. Então, a gente tem que estar sempre oferecendo mais opções, porque a paciente... Como é que eu vou cuidar de uma menina de 18 anos que nem está pensando em casar, do mesmo jeito que eu cuido de uma mulher casada que está louca para ter filho rápido? Então, a doença é a mesma, mas aquela que está com 18 anos, ela não está nem pensando em ter filho, nem em casar. A outra que é casada já é uma vida, e a outra que já tem 4 filhos. Então, a mesma doença, ela tem que ser cuidada de maneiras diferentes, porque dependendo da fase e da necessidade daquela paciente, daquela mulher. Se ela é muito jovem, se ela é casada, se ela quer estudar, se ela quer deixar para ser mãe mais no futuro. Então, tudo isso tem que ser oferecido. Congelamento de óvulo, tratamento de reprodução assistida, cirurgia conservadora para ela poder engravidar depois, e por aí vai. Doutor, e quais casos, assim, que, se você puder citar, assim, quais são os casos que é certeza que isso tem que fazer cirurgia de endometriose? Os casos que tem certeza que tem que fazer são casos de comprometimento intestinal avançado, que vai causar uma obstrução intestinal a qualquer momento, que aí é uma emergência com risco de morte. Casos de obstrução de vias urinárias que podem levar à perda dos rins. Então, mesmo que o paciente não sinta dor, mas se houver um bloqueio da via urinária, tem que fazer a cirurgia mesmo no paciente assintomático, vamos dizer. Casos em que há um comprometimento grave da fertilidade, e que o paciente já tentou vários tratamentos de reprodução assistida, de fertilização in vitro, não conseguiu, e tem uma endometriose avançada, aí a cirurgia vai aumentar as chances dela conseguir engravidar depois da cirurgia, já que da maneira sem cirurgia ela não conseguiu. Então, essas são as situações em que ela tem que operar. E tem uma outra situação
que eu sei que você vai me perguntar, eu já vou responder. É quando tem endometriose no ovário. O ovário é um órgão nobilíssimo na vida da mulher. É o ovário que vai começar, vai produzir o óvulo que vai dar início à vida, né? A possibilidade daquela mulher ser mãe. Então, o ovário é um órgão extremamente nobre, que tem que ser cuidado com todo carinho, vamos dizer assim, para que ele possa dar os filhos que aquela mulher quer. Então, a endometriose no ovário é um caso muito especial. Primeira coisa, tem pacientes que tem aparece um cisto de endometriose, vai fazer uma cirurgia, com cirurgião geral, ele vai lá e retira o ovário inteiro. Ela já perdeu, ou às vezes tira os dois, acabou. Então, o ovário ele tem que ser abordado de uma forma conservadora se a mulher quer ter filhos. A gente sempre tenta achar uma parte boa no meio da doença. Então, quando a paciente ela tem endometriose no ovário, eu digo assim, algum dia você vai ter que operar. Por quê? Porque o cisto no ovário ele é um tumor. E ele pode ser endometriose, mas ele pode ser outros tipos de tumores, que só quando a gente retira, manda para biópsia, que a gente vai saber o verdadeiro resultado. Então, quando ela tem endometriose no ovário, eu falo, algum dia você vai ter que operar. Vamos ver qual é a urgência. Vai depender. Você pode congelar óvulos antes? Dá para congelar depois fazer a cirurgia? É uma possibilidade. Dá para engravidar com o cisto endometriótico e depois operar? Sim. Muitas pacientes têm um cisto endometrioma no ovário, mas é possível que elas engravidem com esse endometrioma, façam tratamento, nasce o neném e depois ela vai fazer a cirurgia. Então não é. Então depende do tamanho desse cisto, depende do que ele está causando, depende do sofrimento que ela está tendo. Como é que o médico vai propor para ela fazer uma fertilização in vitro? A paciente fala, doutor, eu não aguento nem ter uma relação sexual, não aguento nem ver meu marido. E como é que o senhor está falando assim para eu engravidar? Né? Eu não suporto viver um dia desse jeito, com essa dor. Então, aí, nesse caso, a gente tem que fazer a cirurgia para que o paciente até consiga pensar em engravidar. Né? Então, se for, tudo depende da gente conversar, do paciente se abrir com o médico. Lógico que ele está lá para se abrir, não é para fechar. Mas a gente tem que ter a sensibilidade de saber qual que é a necessidade e daquela pessoa. E sempre olhar para a fertilidade. Às vezes, uma menina de 16 anos, a última coisa que ela está pensando é em ser mãe. Mas eu, como médico, eu tenho que preservar ao máximo a capacidade reprodutiva dela, né, para no futuro ela não ficar estéril, né, de uma forma irremediável. Então, assim, é uma dúvida, né? Você acabou respondendo, mas só para a gente deixar mais claro ainda, que quem faz cirurgia de endometriose, lógico que se não tirar o ovário, se não tirar o útero, né? Essa mulher, ela consegue ser mãe. Ela consegue engravidar de filhos biológicos. Sim, eu tenho várias pacientes, tem vários relatos aí nas minhas redes sociais. Sempre está aparecendo uma paciente que depois da cirurgia ela conseguiu até engravidar naturalmente. O importante é que depois da cirurgia, às vezes eu faço a cirurgia e eu falo para o paciente, olha, você pode engravidar, mas tem que ser com fertilização in vitro. As trompas já não funcionam mais, ou às vezes tiveram que ser retiradas. Mas às vezes a gente faz a cirurgia, retira as aderências, faz o exame das trompas na hora, verifica que elas estão permeáveis, e aí eu falo, olha, você tem possibilidade de engravidar até naturalmente. E aí a gente determina, vamos dar um tempo, ver a idade da paciente. Você tem tempo para esperar aí um ano para engravidar? Se o paciente tem uma idade
abaixo de 35 anos, ela pode esperar um ano e engravidar naturalmente. Então, a cirurgia permite, sim, que a paciente possa engravidar naturalmente. Ela permite também que aquela que não conseguiu, mesmo com fertilização in vitro, tentou uma vez, duas vezes, três vezes, então ela para de fazer um tratamento que não dá certo, faz a cirurgia e depois volta a fazer a fertilização e consegue finalmente engravidar. Isso tem vários estudos publicados na literatura médica mostrando os índices de gravidez após cirurgia da endometriose, tanto gravidez espontânea quanto a gravidez após fertilização. Vai depender de cada caso. E esses índices chegam a 60% dos casos. Ou seja, a paciente não engravidava de jeito nenhum. Depois da cirurgia, ela consegue engravidar em até 60% dos casos, seja naturalmente ou seja com a fertilização in vitro. Essa questão ela é delicada. Então, é o médico que vai explicar para ela quais são as reais possibilidades e permitir ela escolher. Às vezes ela escolhe, não, doutor, eu prefiro fazer uma nova tentativa de fertilização in vitro. Tudo bem. Não, agora eu não aguento mais, ou eu desisto de tentar desse jeito, eu quero fazer a cirurgia. Então, é opção que vai caber ao médico mostrar para ela as opções possíveis para ela. Também não adianta querer uma opção impossível que não vai resolver o problema. Aí, nesse caso, ela precisa do médico. Sim, na minha prática também. Às vezes acontece muito da paciente fazer a cirurgia e aí engravidar nos próximos 2, 3 meses, tanto de forma natural quanto também por FIV. Já vi muito na prática clínica também. E assim, doutor, para perder a reserva ovariana em uma cirurgia, quando que isso acontece? Quando que uma mulher pode reduzir a reserva ovariana? Sim. Toda cirurgia realizada nos ovários, seja para endometriose, para qualquer tipo de cisto no ovário, ela pode ter um prejuízo da reserva ovariana, né? Reserva ovariana, repetindo, é a quantidade de óvulos que cada mulher tem, ela nasce com aquela quantidade e ela não renova. Então, qualquer cirurgia pode diminuir a reserva ovariana. Então, a gente deve se evitar ao máximo ficar operando o ovário. Se tem que operar, a gente tem que ser o mais delicado possível. E a gente tem que estudar as técnicas operatórias que permitem uma cirurgia conservadora para prejudicar o mínimo possível o ovário. Então, não tem como operar o ovário sem prejudicar um pouco. Mas tem como a cirurgia ser grosseira, extremamente prejudicial para o ovário, ou uma cirurgia ser especializada, específica, de forma a se preservar ao máximo aquele ovário. Entendeu a diferença? Sim. Então, às vezes as mulheres pensam assim, eu vou operar, eu tenho endometriose no ovário, eu vou operar e vai acabar com a minha possibilidade, com a minha reserva. Não é assim. Se a gente puder colher os óvulos antes, é uma coisa, já é melhor. Se a gente fizer uma cirurgia conservadora, já é melhor. Uma outra detalhe importante é que a reserva ovariana, ela pode ser preservada também vamos dizer assim, ela pode ser prejudicada quando a cirurgia é agressiva demais. Uhum. Então, por exemplo, o cirurgião que cauteriza muitos ovários, ele vai prejudicar mais do que um cirurgião que dá ponto no ovário para fechar ele, para parar de sangrar, vamos dizer assim. Então, isso tudo é técnica cirúrgica. E a técnica vai variar de profissional para profissional. Da experiência
Então, isso tudo é importante. Entendi. Doutor, essa live foi muito rica, né? Assim, já passou rapidão o tempo, já são 54 minutos, estamos aí no finalzinho. Nem dá tempo, viu, gente, de puxar perguntas aqui do balãozinho, mas eu vou encaminhar para o doutor Corival e depois, se ele achar prudente, ele responde as que acaba se repetindo muito, né, as perguntas. E aí ele pode depois, às vezes, fazer um videozinho, alguma coisa esclarecendo. Não, E eu estou à disposição, sim. As pessoas podem fazer perguntas para mim lá no meu Instagram, que eu vou procurar responder, sim. Mas a nossa live foi muito rica. De fato, acho que as perguntas que você fez assim ajudou demais para esclarecer os pontos principais. Eu já posso fazer meus agradecimentos? pode. Então, te agradeço demais, demais. Nós já trabalhamos aí juntos há algum tempo, né? E eu estou vendo o quanto você tem ajudado as mulheres com endometriose, o quanto o seu conhecimento da parte de nutrição tem ajudado imensamente as pessoas. E agradeço aqui a oportunidade de estar falando tanto para as suas pacientes quanto para as minhas que estão assistindo. Agradeço a paciência, né, de quem está assistindo e espero poder ter ajudado e estou à disposição sua e das pessoas para continuar ajudando. Não, com certeza. Acho que foi muito esclarecedor. Eu vi muitas meninas, muitas mulheres, né, falando que estavam com a cirurgia marcada, que assim, foi muito. Porque às vezes fica naquele medo, né? Às vezes o consultório, ele é tão corrido que às vezes escapa algumas informações que às vezes a paciente quer te perguntar, nós como profissionais, às vezes também é tanta informação que às vezes né, não é falado, né? Essa questão da, por exemplo, de quem compõe uma equipe, da questão de risco de vida, que às vezes é coisa que passa pela cabeça da portadora, mas ela não pensa em perguntar. E no ritmo ali da consulta é muita coisa, é muita informação que a gente já tem que passar. E assim, na live a gente teve uma oportunidade muito boa de destrinchar mesmo. Quem perguntou, eu vou deixar salva, gente, aqui no finalzinho. E só queria complementar aqui no final, né, falando sobre os cuidados no pós-cirúrgico. Como a endometriose é uma doença inflamatória, a gente tem que pensar que a inflamação é o fogo, né, que faz essa doença arder mesmo, né, crescer. A gente tem fatores inflamatórios internos, mas nós também temos fatores inflamatórios externos. E é por isso que a alimentação é, sem dúvida, importante. Porque a gente inflama o nosso corpo através da nossa alimentação, através do nosso estilo de vida, se é sedentário, se faz atividade física, né? Se o seu emocional, eu falo que o emocional também pode ser inflamatório, né? Se tá ali ó, na raiva, na tristeza, passando por uma crise emocional, eu falo assim que nosso emocional ele atrai doença, né? Então, se Isso. tudo isso, da mesma forma que você pode adoecer, gripar com facilidade, porque a sua imunidade está baixa, porque você se alimenta mal, doenças mais severas também podem se desenvolver, serem estimuladas com estilo de vida ruim, né? Que hoje em dia a tecnologia veio muito e acabou nos aliviando no tempo, mas nos atrapalhando muitas vezes na saúde. A gente não tem tanta oportunidade de comer comida de verdade. Então, no pós-cirúrgico aí, para quem não quer né, ter uma recidiva, ou então fazer a sua parte, que também a sua parte é muito importante no pós-cirúrgico, é cuidar desse estilo de vida, tendo uma alimentação anti-inflamatória, começar a fazer uso de chás, né, diminuir a carne vermelha, diminuir o uso do açúcar, descascar mais e desembalar menos. Né? Então, assim, sempre está tendo um antioxidante, às vezes um suplemento uma vez ou outra antioxidante, né, para garantir realmente que a sua parte ali do ambiente não ser propício para endometriose, que não seja. Né? Eu tenho certeza que isso somado a uma boa cirurgia, a uma boa terapêutica, reduz muito as suas chances de voltar a desenvolver a própria endometriose em si. De acordo, doutor? Perfeito, assina embaixo. Então, Maravilha. um abraço, viu? Muito obrigada. Vou encerrar porque já falta 30 segundos. E até a próxima oportunidade, gente. Segue lá o Instagram do Dr. Corival. Vou marcar ele quando a live ficar salva, tá bom? Um abraço, doutor. Tchau, tchau. Um abraço a todo mundo.